E qualquer pessoa que fechou os olhos e começou a observar o conteúdo dos pensamentos, né, percebe que viver identificado com esses pensamentos não é uma boa vida, né? Acho que não tem nenhuma opção pior na vida, no corpo, do que passar a vida acompanhando os pensamentos, né? Sendo esses pensamentos, né? E aí, a única coisa que faz ser muito difícil é você achar que você é responsável pelo conteúdo dos pensamentos, pela intensidade dos pensamentos. Aí gera uma frustração, uma autoviolência no sentido de que, tipo, como assim, né? O que eu tô fazendo, né? Mas a gente não é responsável pela criação dos nossos pensamentos. Tem um programa aqui dentro da nossa mente que cria pensamento, né? O conteúdo do pensamento muitas vezes tem a ver com coisas que a gente fez, né? Muitas vezes, como a gente tem memória, se você colocou atenção em alguma coisa antes, provavelmente você vai ter um pensamento sobre isso depois. Mas nada disso interessa, né? Não precisa prestar atenção nos pensamentos, não precisa se culpar pelos pensamentos, não precisa fazer nada, né? Basta fechar os olhos e brincar de observar que você naturalmente se distancia disso. Porque você começa a ocupar esse lugar de consciência, esse lugar de observador, de observadora, né? Que está assistindo o pensamento. Se você está observando o pensamento, você não pode ser o pensamento, né? Não dá para você observar algo que você é, né? Então, se você tem capacidade de fechar os olhos e perceber os pensamentos, perceber o conteúdo dos pensamentos, o pensamento não é quem você é. É muito simples. Você é o sujeito, o pensamento é o objeto que você está observando, né? E quanto mais a gente vai fazendo isso, quanto mais a gente vai só observando e permitindo, mais você vai achando esse espaço de paz, né? Eu falo isso muitas vezes, mas é importante a gente lembrar disso, tá? Então, é muito fácil, é muito simples. Esse programinha aqui vai achar difícil, vai julgar, vai achar que não tá certo, que tá fazendo errado, que não consegue. Mas é mais um pensamento, tá bom? Então, vamos lá. Tem bastante gente aí. A gente vai brincar de observar juntos, tá? Brincar de não fazer nada junto. Então, acha uma posição confortável e fecha os olhos. E aí, quando for encontrar essa posição confortável, seja gentil com você, realmente ache uma posição que não te dê desconforto físico, tá? E fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe, se assiste, se vê de olhos fechados, sem querer mudar absolutamente nada. Fica um tempo assim, se percebendo. E agora percebe o espaço onde seu corpo está. Percebe esse ambiente onde você está, de olhos fechados. E faz tudo com muita calma, sem pressa. E tenha a intenção de fazer aquilo que eu convido a fazer aqui. Não precisa de perfeccionismo, tá? Basta a intenção.
Gente, eu vou resgatar minha gatinha que estava desaparecida e já volto. Continua observando de olhos fechados. Vem, Jess. Vem. E agora coloca a atenção na respiração, sem querer mudar a respiração. Percebe a parte do corpo que se mexe com a sua respiração. Percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície de onde você está sentada, recostada ou deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora, bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa. Coloca a atenção ali e solta. Faz isso bem devagar. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco, preenche o seu tronco de ar, sem esforço, tá? Tudo aqui é sem esforço. Na frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mais relaxados,
as pálpebras relaxadas. Relaxa a testa. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, que pode ser a sala, quarto, escritório. Enxerga esse espaço de olhos fechados. Ocupa ele com a sua atenção. E não só na sua frente, mas atrás, dos lados, em cima, embaixo. Ocupa todo o espaço. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E aí amplia a percepção dos sons para os espaços em volta de onde você está, que pode ser a rua, outros cômodos da casa, o jardim. E vai ampliando a percepção desses sons até sons mais distantes, mais longínquos. E fazendo isso a gente amplia a nossa consciência, né? A nossa consciência é ilimitada, vai muito além do corpo. E é possível fazer isso sem esforço, com gentileza. E mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente, até onde o seu olhar repousar, não é para fazer esforço, não é para forçar. E percebe o que você vê de olhos fechados. Percebe esse nada que você está vendo. Lembrando que nada é sinônimo de tudo. E aqui não é para criar, não é para imaginar, não tem certo, não tem errado. Percebe o que você vê mesmo de olhos fechados. Talvez você veja uma tela escura. Talvez pontos, luzes, tanto faz. Olha para esse nada. E investiga ele. Percebe se esse espaço se amplia
ou não. Percebe se tem uma cor, uma textura. Percebe se você consegue ver atrás de você, dos lados, ou não. De olhos fechados a gente enxerga de forma diferente. Não tem limites. E mais que tudo, percebe a qualidade desse lugar que você está vendo. Percebe se está calmo aí. E descansa aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir, e você vai descansar nesse espaço, nesse nada que você está vendo. Simplesmente por colocar a sua atenção aí. E se tiver pensamento, tudo bem. E se tiver emoção, tudo bem. Sentimentos, sensações no corpo, barulho externo, tanto faz. Se tiver uma paz, um silêncio absoluto, tudo bem, não faz diferença. Percebe o que você está vendo, só isso. E não faz absolutamente nada, não controla nada, não julga nada, não tenta entender nada. Só olha, assiste, observa. E permite o que tiver que acontecer aí que aconteça. Eu vou falar uma palavra, você vai repetir essa palavra em pensamento, vai deixar essa palavra desaparecer no nada e vai continuar só olhando, observando, de olhos fechados. Auto-gentileza. Repete com gentileza em pensamento. Auto-gentileza. Deixa as palavras desaparecerem nesse nada e continua só olhando, observando de olhos fechados e não faz nada. Repete mais uma vez em pensamento, auto-gentileza. Deixa as palavras desaparecerem e só olha, observa, de olhos fechados. Auto-gentileza. E agora eu vou ficar quieto um pouco. A gente vai fazer todo mundo no seu próprio ritmo. Pensa auto-gentileza. Repete em pensamento auto-gentileza. Deixa as palavras sumirem. E só olha, observa de olhos fechados. Percebeu que foi embora no pensamento? Não tem problema. Volta, repete de novo em pensamento e só observa. Eu vou ficar quieta, todo mundo faz no seu ritmo, tá bom? Fica nessa dança, vai e volta.
contato, gentileza. Repete mais uma vez em pensamento e só observa. E agora, aos poucos, pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, pode continuar.